Graça e paz, amada igreja. Pela graça do Senhor, mais uma vez, mais uma noite, estamos juntos, ainda que separados, para aprender do Senhor, para aprender da sua palavra, que fala ainda hoje. Portanto, abramos a Sagrada Escritura, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Nessa noite nós vamos caminhar do versículo 1 até o versículo 22, se Deus assim permitir. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. O Senhor está falando com a sua igreja. Abra seus ouvidos. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes do Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Oremos. Deus santo e bendito, que o Teu Espírito nos conduza nesse instante agora, Senhor. Que seja o Teu Espírito a falar aos nossos corações. Que ao meditarmos na Tua palavra, ela fale e transforme com poder que só pode vir do alto a cada um de nós, Senhor. Suplicamos isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, em 1942, o famoso escritor C.S. Lewis publicou um livro curioso com o título em português Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Na verdade, existem vários outros títulos, tanto em português e em outras línguas, para traduzir o livro em original. Mas esse foi o livro publicado e esse é o título que nós temos em nossos dias, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Lewis faz aqui uma
apropriação fictícia de cartas enviadas a um demônio mais velho, ao demônio que está iniciando sua caminhada demoníaca. E, através de bastante ironia e pensamentos contrários, afinal de contas, ele tenta pensar como se fosse um demônio, ele coloca aquilo que seria a proposta ou o alvo das forças demoníacas culturais dentro de uma sociedade, especialmente a sociedade de sua época. Lembre aí, 1942, nós estamos falando do final da Segunda Guerra Mundial, ou na verdade o ápice da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, portanto, Lewis está interessado em mostrar que a cultura, muito diferente do que muitos pensam, sendo neutra, na verdade é religiosamente direcionada. Isso significa que existem sim forças espirituais, demoníacas, ações malignas que conduzem de uma certa forma a cultura que nós vivemos, inclusive a história como nós conhecemos. E, de modo muito específico, nos tempos de Lewis, nós estamos falando de uma cultura que está bebendo de secularismo a ponto de vivenciar uma guerra mundial. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial. E o grande problema que, acredito eu, ele coloca e mostra para todos aqueles que estão lendo essa ficção, é que nós não podemos tratar a vida como um dualismo, como muitos fazem. Como se houvesse, de fato, um lugar sagrado, o qual pertence a Deus, e um outro lugar profano que pertence ao homem, que pertence às deliberações humanas, sem que isso tenha qualquer ligação com Deus ou mesmo com o diabo. Na verdade, de forma muito interessante e criativa, Lewis, nesse livro, e eu aconselho você a lê-lo, mostra que a cultura, seja ela a qual nós estamos vivendo, inclusive a nossa, está embebida de forças demoníacas que, de forma subliminar, conduzem os pensamentos mundanos, os pensamentos ímpios. E a grande pergunta que talvez possamos fazer ao ler o livro é, afinal de contas, como podemos fugir dessa cultura demoníaca? Como podemos correr dessa idolatria satânica que estamos vivendo e que nós também estamos inseridos? Paulo, nesse sentido, no capítulo 10, procura discutir, como nós já estamos vendo, a questão da comida sacrificada e da ética cristã. No capítulo 8, nós já vimos que a nossa ética deve estar direcionada ao nosso amor a Deus e o amor ao próximo, acima, inclusive, da nossa liberdade. Vimos no capítulo 9 que a nossa ética também deve ser fundamentada numa ética missional, em propósitos evangelísticos, em um propósito para proclamar o santo evangelho de Jesus Cristo. Agora, no entanto, o apóstolo Paulo passa a traçar alguns exemplos do povo de Israel e o grande problema da assimilação pagã cultural que o povo de Israel teve no decorrer dos tempos, em especial aquele tempo o tempo do deserto, quando saíram do Egito. Nesse sentido aqui há um pressuposto claro. Paulo tem a certeza de que quando fala de Israel, está falando do povo de Deus, e quando está falando da igreja, está falando do mesmo povo de Deus, conduzido pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito Santo, e, é claro, também passivo dos mesmos problemas e das mesmas tentações. Assim, nesse sentido, Paulo deseja mostrar que aquela tentação idólatra que o povo de Israel caiu em muitos momentos, na verdade, era não só um problema da idolatria, mas também o problema de servir a demônios, muito parecido com aquilo que a igreja naquele momento estava vivenciando, ao desejar, como se não houvesse nada, participar dos cultos ou das adorações idólatras nos templos pagãos. Assim, ele mostra que há um grande perigo que a igreja pode vivenciar de apostasia, quer dizer, de abandonar a fé cristã por causa de uma aculturação da idolatria mundana. Em outras palavras, a apostasia, que é esse abandono da fé,
pode ser motivada por uma simples deixar de mão de viver a cultura do reino de Deus para assimilar as muitas e muitas culturas, das muitas e muitas paixões deste mundo. Porque nós vivemos em um mundo apóstata, em uma cultura apóstata que serve ao diabo e os seus demônios. Em resumo, o que podemos observar nesse primeiro momento do capítulo 10, considerando que ainda há o versículo 23 até o final do capítulo, onde vamos ver na semana que vem, é que Deus não divide os seus filhos com ninguém. O crente deve viver unido a Cristo e fugindo da idolatria. Assim, o grande ponto do capítulo 10 são as advertências contra a cultura demoníaca. É sobre isso que vamos falar nessa noite. Quais são essas advertências ou os perigos que nós devemos observar com relação à cultura demoníaca? Primeiramente, como eu já mencionei, do versículo 1 ao versículo 11, Paulo passa a dar exemplos da apostasia de Israel. Ele dá, na verdade, 5 exemplos da história de Israel nesse período do deserto que mostraram a caminhada de abandono pela fé do próprio Deus, exatamente por abrir mão do reino de Deus, da cultura do reino de Deus para uma cultura pagã, para uma cultura mundana. Primeiro, nesse sentido, o exemplo é da incredulidade. Vocês vão ver isso a partir do versículo 1 até o versículo 6. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles a cobiçaram. O que observamos aqui, portanto, é que Paulo está recuperando aquela caminhada que nós todos já bem sabemos, da saída do Egito a Canaã. E Deus havia enviado uma nuvem que guiava o povo de Israel durante o dia. Lembre-se que nesse período não havia bússola, não havia meio para se guiar a fim de que encontrassem o caminho a Canaã. Pelo contrário, considerando as impossibilidades de um guia, Deus mesmo dá guia, uma nuvem, um momento realmente de milagre, de maravilha que o Deus propõe para o povo de Israel. Como se não bastasse, Deus também abre o mar vermelho. Deus abre o mar e livra e redime o seu povo das tentações do povo do Egito e destrói o Egito. Para alimentar o seu povo, Deus manda pão do céu. Para matar a sua sede, Deus faz sair água da rocha. Era natural, portanto, que esperássemos nessa história um povo fiel, um povo que amasse a Deus, estivesse comprometido com Deus. Mas Paulo lembra que não foi bem isso que aconteceu. Apesar do povo ter visto essas grandes maravilhas que Deus operou no seu meio, apesar do próprio Deus ter recebido o seu povo por meios maravilhosos, através daquilo que Paulo chama de um batismo na nuvem e no mar, recebendo o povo para si com grandes sinais, apesar de ter alimentado esse povo fisicamente e espiritualmente, porque veja, Paulo aplica aquela rocha que o próprio Moisés fez sair água, inclusive batendo nessa rocha, inclusive de forma até incrédula ou raivosa, e ele entende que aquela rocha na verdade é Cristo, ou está apontando para Cristo, que é exatamente o pão que desceu do céu e a água que mata toda a sede.
Assim, portanto, aqueles que receberam tamanho sinal, tamanho milagre, foram incrédulos. Ainda permaneceram incrédulos diante das maravilhas de Deus. Pelo contrário, reclamaram. E se você fizer a leitura do livro de Êxodo, do livro de Números, você vai observar várias e várias vezes o povo reclamando a Moisés, o povo reclamando a Arão, alguns inclusive com uma saudade do Egito, saudade do alho do Egito, das cebolas do Egito, saudades daquela vida sem Deus, daquela vida de escravo, porque eles estavam tão habituados àquela cultura pagã, estavam tão habituados àquela cultura contra Deus, que quando finalmente estavam sendo depurados por um tempo no deserto, tempo de cuidado de Deus no deserto, eles reclamaram e rejeitaram o próprio Deus. E a resposta de Deus foi rejeitá-los também. Nós sabemos que a grande maioria do povo que saiu do Egito não entrou em Canaã. Com poucas exceções, nós temos um povo que sofreu duras penas por anos no deserto, sendo depurados naquela vida e não entraram em Canaã. Paulo entende que essa história não é apenas uma história, não é apenas alguma coisa que aconteceu no passado, ainda que seja. Mas ele entende que aquilo ali também serve-nos como um exemplo, como um sinal de como não podemos proceder. Lembre-se, a discussão toda que está por detrás é se o crente pode ou não comer de carne sacrificada, de comida sacrificada a ídolos. Lembre-se que o grande problema é que havia um grupo que entendia que a idolatria não é nada, que ídolos não são nada, e não havia problema nenhum de você comer, e alguns, inclusive, entendiam que podiam muito bem estar presentes nos banquetes, nos sacrifícios idólatras, sem que isso interferisse na sua fé. Outros, por outro lado, de forma bem radical, entendiam que o cristão deveria estar afastado dessas coisas e não poderia, de forma alguma, comer, porque iria se contaminar. Nós já vimos isso no capítulo 8, que não há contaminação propriamente dita nenhuma, a não ser aquela da consciência. Porém, observe agora que Paulo passa a mostrar que nós não podemos considerar as nossas ações, inclusive com relação à cultura desse mundo, como se fosse alguma coisa simplesmente que não tem valor, que podem ser assimiladas sem que de fato julguemos com sabedoria no que estamos envolvidos. Nesse caso, Paulo mostra que o povo de Israel, vivendo aquela cultura do Egito, vivendo o paganismo do Egito e recebendo muita influência, terminou caindo em rejeição da parte de Deus, em apostasia. E aquela apostasia de Israel não seria diferente para com aqueles que, pensando ser crentes, vivenciassem a vida pagã como se nada importassem, e assim também cairiam na mesma apostasia. E não é à toa que ele fala de batismo e de ceia, ou de alimento espiritual, que é o termo que ele utiliza, coisa que ele vai tratar com mais detalhes no capítulo 11. Vamos chegar lá em breve. Por quê? Porque são os dois sacramentos, são os dois sinais, os dois selos que atestam a nossa presença e união com Cristo, a nossa conexão com a igreja. Mas tem um problema: batismo não salva. Participar do sacramento da ceia do Senhor não salva. É possível que alguém receba o batismo, é possível que alguém tome da ceia e assim mesmo caia na apostasia, no abandono da fé a Deus. De modo que é fundamental que estejamos cuidando com a nossa insatisfação com Cristo, que é exatamente o problema do povo de Israel. Eles estavam insatisfeitos com Deus e procuraram, por isso, cobiçar, desejar aquela vida do passado. Seria algo parecido como alguém
que tendo vivido talvez uma vida de prazeres sexuais, de prazeres desmedidos desse mundo perdido, agora estando em Cristo, insatisfeito com a sua vida de castidade, insatisfeito com uma vida de pureza, recorre ao passado daquela cobiça, quase que desejoso de abandonar a Deus e viver novamente aquela vida. Na verdade, é exatamente isso que acontece. A partir do momento que nós permitimos que os desejos, que as paixões desse mundo tomem o nosso coração, que os prazeres desse mundo, os desejos das coisas más, como ele fala no versículo 6, tomem o nosso coração, aprisionem a nossa mente, a conclusão não será outra, senão o abandonar da vida cristã. Muitos já caminharam desse jeito. Muitos, pelas paixões desse mundo, têm caído pelo caminho. Nessa noite nós precisamos olhar isso com cuidado. O Senhor está convidando você a olhar o seu coração e ver quais têm sido as paixões, quais têm sido os desejos do teu coração. Será que você tem desejado as coisas de Deus ou os prazeres desse mundo? O que tem tomado o teu coração? Mas o segundo exemplo que ele nos mostra é o exemplo da idolatria do povo de Israel. No caso, nós temos o versículo 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. A história aqui que Paulo está citando é aquela no Monte Sinai, quando Moisés sobe para receber a lei do Senhor. E parece que o povo está um pouco apreensivo, olha para o relógio, Moisés está demorando, acho melhor a gente considerar as coisas por aqui mesmo. E o povo então produz um ídolo, produz através inclusive de dízimos e ofertas generosas, para produzir um bezerro de ouro. E através desse bezerro de ouro, eles passam a adorar a quem eles chamam de Deus. O problema é que eles estavam tão aculturados pela cultura pagã, que a ideia de um Deus invisível não parece tão interessante. Então eles passam a transformar o Deus invisível, que criou todas as coisas visíveis, a apenas uma coisa criada, como um bezerro. E esse Deus bezerro, eles o adoram em banquetes, como nós vimos a citação aqui, vamos comer e beber e divertir. E sob a tutela, inclusive, de Arão, eles passam de forma idólatra, de forma perversa, distorcer o culto a Deus. O problema agora não é simplesmente trocar Deus. Veja como a idolatria ela é sutil. O problema não é simplesmente trocar Deus ou colocar outra coisa em seu lugar, mas é também atribuir a Deus coisas que Ele não é. Tentar de alguma maneira adorar a Deus através das nossas próprias paixões, como se Deus pudesse ser servido por nós através daquilo que pensamos que podemos servi-lo. Veja o problema. Esse povo estava ciente de como os ídolos do Egito eram adorados, com banquetes, com festas, com orgias. Isso se assemelha muito aos problemas enfrentados pela própria igreja em Corinto. De modo que eles, a semelhança do que viram ser feito no Egito, agora passam a querer fazer como se fosse para Deus. A conclusão da história é que Moisés desce, vê aquela idolatria terrível, ele irado quebra as tábuas da lei, adverte aqueles que estavam em idolatria, e muitos foram mortos naquele mesmo dia, porque assimilaram a cultura desse mundo.
em como esse mundo pensa que pode agradar a Deus. E eles também adotaram para si essa visão. Aqui nós temos uma idolatria de uma distorção do próprio culto a Deus. Veja como Deus é um Deus precioso. É um Deus que não aceita qualquer coisa ao seu respeito. Nós não podemos utilizar os meios mundanos para agradar a Deus. Nós não podemos nos valer dos princípios mundanos e seculares, como se Deus fosse agradado por nós dessa forma. Não, Deus não precisa disso. O terceiro exemplo é o exemplo da imoralidade, e ele se assemelha muito com o segundo, da idolatria, mas ele tem um a mais, que é exatamente o problema da imoralidade sexual e até mesmo do problema do casamento fora dos arraiais do pacto. Aqui no versículo 8, veja comigo: e não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. A história agora que Paulo se faz valer, você vai encontrar em Números, capítulo 21. Ali, o povo se voltou a Baal-Peor, um ídolo, exatamente porque se deixaram levar pelas mulheres moabitas, e esses casamentos mistos fez com que os homens profanassem o culto a Deus e passassem a misturar a adoração a Deus também a adoração a ídolo, no caso aqui de Baal-Peor. E Deus foi duro no seu juízo, porque Deus não divide o seu povo. Deus é um Deus ciumento. Nós não podemos querer viver em adoração, em satisfação aos ídolos desse mundo e ao mesmo tempo querer viver em adoração a Deus. Não dá. Jesus alertou sobre isso ao dizer que você há de desagradar um para agradar o outro. Isso significa, portanto, que Deus, tendo sido desagradado, julgou o povo de Israel. E aqui mesmo Paulo diz, 23.000 pessoas foram mortas. Mais uma vez somos chamados à atenção do perigo da assimilação e do comportamento cultural. Aquilo que é até mesmo aceitável para a cultura que vivemos, mas não é aceitável para Deus. Tome cuidado quando o seu julgamento, quando o seu comportamento está simplesmente voltado a parecer bem para a sociedade, a parecer bem para aquilo que o mundo julga ser bom. Nós estamos vivendo em tempos em que as coisas estão de forma tão terrível, distorcidas, que nós de forma alguma podemos assimilar a visão cultural, ética e moral desse mundo. Simplesmente porque ele se levanta contra a verdade de Deus. Ele se levanta contra as coisas de Deus. Consideremos, por exemplo, as muitas ênfases que são dadas. E eu vi um print de um Twitter que dizia algo mais ou menos assim: a igreja precisa tratar sobre machismo, sobre feminismo, sobre homofobia. E começou a listar vários temas que são desses... em alta da nossa sociedade. E alguém comentou embaixo: você acha que a igreja é o programa de Fátima Bernardes? Esse é o problema. Nós assimilamos esse mundo quase que imperceptivelmente. É através de um programa de TV, é através de um livro, de um filme, de uma música, é através de uma conversa. E veja, eu não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas. Paulo, de forma ainda mais direta, vai nos explicar como proceder no sermão de domingo que vem, a partir do versículo 23. É por isso que hoje eu serei um pouco mais duro, porque Paulo também foi. Mas o ponto é, a assimilação cultural inevitavelmente nos levará à desobediência a Deus, se não observarmos
com cuidado aquilo que estamos assimilando, aquilo que estamos observando, aquilo que está em alta da nossa cultura. Talvez um dos princípios mais básicos seja esse. Se é um tema que está ganhando a atenção da sociedade, cuidado. Quase que certamente é alguma coisa contrária à vontade de Deus. Quase que certamente. O quarto exemplo é o teste a Cristo, ou provar a Cristo, como Paulo diz no versículo 9. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. O problema aqui, Paulo retoma a situação curiosa em que muitos começaram a murmurar, se levantaram contra Deus, se levantaram contra Moisés, e Deus então envia uma série de serpentes para o povo de Israel, e o povo começa a morrer picados por serpentes, até que finalmente Moisés pede a Deus misericórdia, e Deus ordena que ele levante uma serpente de bronze, a fim de que o pessoal olhasse aquela serpente e eles fossem curados. E é o próprio Senhor Jesus que diz que assim como a serpente de bronze foi levantada, ele, o Filho do Homem, é levantado a fim de curar as nações. O que nós observamos, portanto, é que quando a igreja, e no caso aqui Israel, em murmuração, se levanta contra Deus, é como se estivesse negando o próprio Cristo, colocando à prova a própria redenção de Cristo. Essa é a ideia que Paulo quer passar, que quando Israel se levantou contra os planos de Deus, se levantou contra aquilo que Deus estava fazendo com eles no deserto, eles não estavam se levantando contra Moisés ou contra Arão, eles estavam se levantando contra o próprio Deus, em especial contra o próprio Cristo Jesus. E quando a igreja faz o mesmo, colocando à prova Cristo, colocando à prova os seus planos e a sua bondade, ela está indo de encontro ao próprio Cristo ressurreto e a sua redenção maravilhosa. Aí está, portanto, o perigo de julgar os planos de Deus, de nós acharmos que no alto de nossa tolice podemos olhar para a vida que estamos vivendo, talvez por conta de um sofrimento momentâneo, talvez pelo desejo de um prazer imediato. Por que, Senhor, eu não consigo o casamento que eu desejo? Por que eu não consigo passar naquele concurso? Por que, Senhor, eu não consigo o emprego dos meus sonhos? Por que, Senhor, essa doença? Por que, meu Deus, essa pandemia? E você começa a deixar com que essas coisas ganhem o seu coração, até o ponto que você olha para um lado, olha para o outro, e para que Cristo? Para quê? E o quinto e último exemplo é o da murmuração, que compreende basicamente todos eles. Isso está no versículo 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O povo de Israel ficou famoso pela sua murmuração. Eles reclamaram de Deus, eles reclamaram de Moisés, eles reclamaram de Arão, eles reclamaram do maná, eles reclamaram do deserto. E na verdade, tudo que eles podiam reclamar, eles reclamaram. E Deus julgou e exterminou grande parte do povo. Grande parte desse povo não entrou na terra prometida. Se você olhar o livro de Hebreus, vai observar que o autor aos Hebreus faz associações muito parecidas com essa que o apóstolo Paulo está fazendo, mostrando que os perigos que a igreja incorre quando caminha nos mesmos passos que os seus pais incorreram, de incredulidade e murmuração, a ponto de estarem quase que dispostos a abandonar a Cristo, a fim de voltar para algum momento da história que parece ser melhor. Cuidado com a murmuração
e a insatisfação com Deus. Veja, de modo algum Deus é um Deus que não ouve o clamor do seu povo. Se você ler o livro de Salmos, você vai encontrar diversos salmos de lamento, onde o salmista, de forma legítima, clama a Deus por misericórdia, clama a Deus diante do seu sofrimento. Deus não é um Deus que não ouve o clamor do seu povo. Deus não é um Deus que, tendo encarnado e conhecido os nossos sofrimentos, também não saiba exatamente onde o calo aperta. Ele sabe. Paulo vai mostrar isso daqui a pouco. Mas isso não nos dá o direito de vivermos uma vida de insatisfação e murmuração com Deus. Muitas e muitas vezes nós nos deixamos levar pela murmuração, pela ingratidão, e aquilo vai corroendo a nossa alma, aquilo vai corroendo o nosso ser, ao ponto de nós não conseguimos olhar para a vida com prazer, com alegria, mais nada. Tudo que sabemos é reclamar. Tome cuidado com a sua reclamação. Tome cuidado, porque Israel incorreu nesse erro, e isso levou à ruína e destruição. Paulo conclui o versículo 11 dizendo: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Paulo entende que aquela história que eles viveram não foi só para eles, mas as narrativas que foram escritas também servem para nós, seja para o povo de Deus naquele tempo de Paulo, como para nós hoje, como advertência, como uma grande placa de cuidado. Olha aí onde você está pisando. Porque o tempo do fim é chegado. E muitos, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, esfriarão. Muitos apostatarão. E aí está o problema. Essas apostasias, esse esfriamento espiritual, está intimamente relacionado com a cultura demoníaca que nós estamos inseridos. É por isso que Paulo, a partir do versículo 12 até o 17, nos mostra as armas para lutarmos contra a cultura demoníaca. Veja comigo. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Aí está o segredo. Deus nos dá meios para lutar contra as tentações desse mundo. Nós sabemos que podemos vencer essas paixões e esses desejos por viver essa vida mundana, que é tentadora. Certamente, esses irmãos que estavam levando em consideração que ídolo não é nada, eram levados por uma paixão, por uma tentação de viver a vida social, de viver os prazeres que estavam envolvidos nos banquetes, nas orgias, nas imoralidades daquele tempo. E havia, obviamente, nenhum crime que eles estivessem cometendo, mas um pecado sério contra Deus. De modo que as tentações desse mundo, com respeito à cultura que estamos inseridos, nunca são maiores que possamos resistir. Nunca. Isso não significa, é claro, que nós vamos vencer a todas elas. Mas significa que quando nós perdemos, é nossa responsabilidade perdermos, porque o Espírito Santo que habita em nós nos dá força para lutar e para vencer. Porque Deus é fiel. Aí está a declaração fundamental que o povo de Israel precisava ser lembrado e que nós precisamos ser lembrados hoje. Deus é fiel. Não há força
cultural que seja mais poderosa que Deus. Antes, uma vez unidos a Cristo, temos poder para lutar contra as paixões e tentações desse mundo. É por isso que o versículo 14, ele nos dá exatamente essa certeza. Veja comigo. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Lembra, idolatria aqui é permanecer comendo e vivenciando aquela cultura idólatra dos templos. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Observe que o que Paulo está nos mostrando é o imperativo. Fuja da idolatria. Não brinque com os poderes demoníacos por detrás dos ídolos que não são nada. Não brinque com as paixões e tentações que esse mundo pode produzir pelos prazeres ilícitos. Não brinque com isso, fuja da idolatria. E como é que podemos fugir da idolatria? Primeiro, comunhão com Cristo, que é simbolizada pela ceia, como ele mesmo diz, o pão e o cálice que partimos ou que bebemos, é a comunhão com o sangue e o corpo de Cristo. É fundamental que lembremos, e eu vou falar sobre isso mais para frente, do que significa esse momento da ceia do Senhor. Inclusive, teremos o privilégio de domingo que vem, se Deus assim permitir, participarmos da mesa do Senhor. Mas há alguma coisa importante que acontece naquele momento. Quando estamos bebendo do cálice e comendo do pão, nós estamos nos alimentando de Cristo, mas não só isso, nós estamos declarando que somos de Cristo, que estamos em Cristo, que pertencemos a Cristo. E essa declaração que deve vir de dentro para fora é manifesta também na vida em comunidade com a igreja. Como que vamos fugir da idolatria? Comunhão com Cristo, simbolizada no próprio sacramento, e a comunhão com a igreja, entendendo que somos unicamente um só corpo. Lembra a ênfase que Paulo dá a todo momento? A igreja somos nós, o corpo de Cristo somos nós. Esse plural é muito importante aqui, porque não dá para resistir ou fugir da idolatria sozinho. Preste bem atenção, meu irmão. Aí está a importância da vida com a igreja, a importância da vida comunitária. É que possamos viver juntos, aglomerados, juntos e unidos em Cristo, para que fortaleçamos uns aos outros nessa luta, grande batalha espiritual que vivenciamos contra a cultura demoníaca que nos assedia. Assim, unir-se a Cristo e a igreja é o que fortalece o crente contra a apostasia dessa cultura demoníaca que vivemos. Por fim, queridos irmãos, o último ponto, versículo 18 ao 22, é o grande perigo de uma vida dicotomizada. Paulo diz: considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o sacrifício, ou melhor, que o sacrificado ao ídolo, aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Veja o cuidado aqui. Paulo é muito preciso. Ele não nos deixa dúvida do que ele está dizendo aqui. A idolatria é uma divisão da vida. A idolatria é um apropriar-se de uma visão alheia
daquela que está fundamentada nas Escrituras. A idolatria é um assimilar de uma paixão, de uma ideia, de uma proposta, de um alvo, que não é aquele que Deus coloca em sua palavra. Mas lembre-se, não confunda. Ídolos não são nada. Paulo repete isso mais uma vez. Aqueles que estão sacrificando a ídolos, e aqui no caso, ele lembra do Israel da carne, aqueles que estavam se sacrificando, ou sacrificando no altar de Baal Peor. Havia alguma coisa acontecendo ali, mas o que era? E Paulo, com perguntas aqui, deseja mostrar que não é o problema de Baal Peor. Baal Peor não existe. Nunca existiu. Em outros momentos, as Sagradas Escrituras, especialmente com o profeta Isaías, zomba dos ídolos, dizendo, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não pegam, tem pés, mas não andam, não são nada. Mas não se engane, tem alguma coisa por detrás desses ídolos. E Paulo diz, são os demônios. É muito curioso pensar isso, nós geralmente não estamos muito à vontade para falar das ações demoníacas, especialmente por causa do mau uso que se faz por conta das igrejas neopentecostais. Em geral, nós assimilamos um pouco dessa visão de mundo neopentecostal ou de outra ordem, e esquecemos que a Escritura de fato fala de forças demoníacas, que fala de ações por meio de demônios. Mas observe que Paulo aqui deseja mostrar que a coisa é muito mais sutil do que parece. As ações demoníacas estão muito mais associadas a um Judas que beija o rosto de Jesus, tendo-o vendido por moedas de prata, do que exatamente uma pessoa com mão para trás falando grosso. As ações demoníacas estão muito mais ligadas a uma utilização do próprio pecado e da própria maldade humana da queda em benefício da impiedade e da perversidade contra Deus e contra a igreja, do que exatamente alguma coisa mais escancarada com um letreiro, bem-vindo, nós somos a igreja de Satã. O que eu quero dizer, queridos, é que nós precisamos estar muito mais atentos às coisas ímpias, e às coisas que são desse mundo de pecado, porque não existe lugar neutro na realidade. Ou é de Deus, ou é dos demônios, ou está associado ao mal. E portanto, por mais simples que possa parecer, estar num banquete, como é o caso aqui, num ídolo que não é nada, que não existe, o que Paulo deseja mostrar é que tem mais coisa envolvida aí. É que nesse banquete existem ideias, existem paixões, desejos, tentações, que nós precisamos fugir. E talvez um exemplo bíblico possa nos ajudar. É o exemplo de Ló. Se você voltar em Gênesis, você vai lembrar da história de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E um belo dia, os dois, enriquecidos, começaram a ter problemas com os seus servos e decidiram que precisavam se apartar por causa de sua muita riqueza. E a Bíblia nos conta que Abraão disse a Ló, escolhe um caminho e eu vou escolher o outro. E Ló escolheu aquilo que parecia mais interessante aos olhos. As campinas de Sodoma. Aquela região que parecia florescer, que parecia extremamente rica. A Bíblia fala que Ló foi levado, ou foi até as regiões ali de Sodoma, mas não esteve na cidade. Antes, ele assentou
o seu grupo, a sua família, os seus servos, próximo a Sodoma. E como que, um segundo momento, nós encontramos Abraão conversando com Deus, e Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas naquele momento, nós temos uma nova história a respeito de Ló. Porque Ló não está mais fora da cidade. Ló agora está morando na cidade, as suas filhas já noivaram com homens daquela cidade, e ele está às portas da cidade, como se ele tivesse alguma influência ou vivesse alguma coisa política dentro daquela cidade. Qual a conclusão da história? Você tem os anjos chegando na casa de Ló, ordenando que ele saia juntamente com suas filhas e sua esposa, sem olhar para trás. Sua esposa, incrédula, olha e vira estátua de sal. Após isso, ele e suas filhas se organizam, se refugiam em uma caverna, onde ele é abusado sexualmente pelas suas filhas. Olha o problema da aculturação ímpia. Ló estava num lugar que parecia extremamente atraente, mas ele absorveu, juntamente com sua família, uma cultura pagã, e as consequências foram terríveis. É fundamental que possamos olhar para aquilo que Paulo nos mostra, que não há como viver em comunhão com Deus e comunhão com este mundo. Não é um apartar-se desse mundo como se pudéssemos fugir dele, mas é considerar sempre que nós não somos desse mundo. Porque a idolatria redireciona aquilo que é de Deus para aquilo que é contra Deus. Assim, Paulo conclui: se não podemos ter comunhão com demônios, porque temos comunhão com Deus, a vida em Cristo requer tudo. Tudo. É tudo ou nada com Deus. Assim como a idolatria requer tudo. Por isso que não dá para a gente tentar viver a vida como se houvesse realmente um sagrado e um profano. Não dá para você querer trabalhar na sua área profissional como se não houvesse Deus, e depois um domingo você vem aqui levantar as mãos e dizer que adora ao Senhor. Não dá. Na verdade, no final das contas, você está servindo a um dos senhores. E o que Paulo está dizendo é que você não está servindo a Deus. No final das contas, se o muro é de Satanás, como aquela história que eu já contei em outras histórias, em outras pregações, quer dizer, se você vive de segunda a sábado como se Deus não existisse, não é no domingo que você vai considerar Deus, não. Deus se torna apenas uma espécie de cachorrinho, de pet, de animalzinho para você cuidar de vez em quando, para você ter algum relacionamento de vez em quando, mas com Deus não se faz assim. Com Deus não dá para fazer assim, porque Deus é um Deus ciumento. Veja o versículo 22. Ou provocaremos ciúmes do Senhor? É isso que você faz quando você vive na sua faculdade, sua escola, no seu relacionamento com o vizinho, no seu relacionamento como casal, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento profissional, como se Deus não existisse. Quando você está apenas focado em lucro, quando você está apenas focado em poder, em status, naquilo que é seu próprio, assim como todo o mundo mais vive, nesse egoísmo comum que nós estamos vivenciando em nossos tempos, e elogiado, afinal de contas, se você não amar a si mesmo, quem vai amar, não é mesmo? Ame a si mesmo. Viva para si mesmo. Busque os seus desejos, busque as suas paixões e vá para o inferno segundo os seus próprios caminhos. É isso. Porque isso é o caminho dos demônios. Isso é o caminho da cultura demoníaca.
Você quer fugir da idolatria? Você quer fugir desses desejos, dessa aculturação demoníaca da cultura? Trate de considerar Cristo como Senhor de toda a sua vida. Observe com muito cuidado aquilo que você absorve da cultura. As palavras, as roupas, as ideias, o olhar. Tudo tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Cristo. É preciso que nós sejamos radicais em considerar as lentes de Cristo para julgar esse mundo e a glória de Deus para viver nesse mundo. Mas sobre isso nós vamos tratar no próximo sermão. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado pela Tua palavra que nos exorta. Ajuda, Senhor, Teu povo. Ajuda, Senhor. Abre nossos olhos. Nos dá, Senhor, condições de Te obedecer. De viver de fato conforme o Senhor quer. De olharmos para essa cultura mundana e reconhecermos os apelos demoníacos que existem nela. Ó Deus, ajuda-nos ao nosso coração, muitas vezes partido em desejos mundanos e desejos santos. A não, ó Deus, permitirmos essa dicotomia em nossa vida. Antes, que possamos abraçar a Cristo com tudo que somos. Ó Senhor, perdoa, porque muitas vezes não fazemos isso, mas não nos permita cair na apostasia. Não nos permita, Senhor, abrirmos mão da Tua palavra para vivermos as paixões desse mundo. Não nos deixes, ó Deus, como o Senhor, tendo julgado o Teu povo de forma justa, no tempo passado, os abandonou e os entregou às suas próprias paixões. Não faça assim conosco, Senhor. Antes, como Teu povo, de fato, redimido e lavado no sangue do Cordeiro, conduz-nos, Pai, mediante a Tua vontade. Limpa-nos, Senhor. Dá-nos o entendimento da Tua palavra pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.